Aleluia. Rapaz, um senhor jovem de 35 anos cansa quando pula. Tome seu assento, meu irmão. Aleluia. Quantos se levantem como responsáveis pela mensagem do Evangelho? Quantos se levantam responsáveis pela mensagem da graça? Quantos se levantam como responsáveis, como atalaias, aqueles que foram enviados pelo Senhor da mensagem? Aleluia. Irmãos, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Vocês querem qual primeiro? Nenhuma, mas eu vou ser obrigado a dar. A ruim é que está quase acabando hoje. A boa é que amanhã tem mais. E antes da gente encerrar, eu prometo que eu vou terminar no tempo. Na verdade, não vou prometer não, mas eu vou tentar. Eu quero encerrar, na verdade, uma mensagem com vocês que a gente começou no sábado passado. Quem estava aqui no sábado passado? E eu quero encerrar essa mensagem. Ela foi bastante extensa e isso foi proposital, porque o assunto que nós estamos falando, de fato, é longo. E semana passada o negócio foi doído, não foi, irmãos? Foi difícil de descer, eu falei. Mas eu prometo, hoje vai ser pior, tá? E aí eu preciso encerrar essa mensagem, que ela é o título da nossa conferência, Arraigados e Edificados em Cristo. Os irmãos, pode se sentar. Abra sua Bíblia. A gente vai ler o mesmo texto que a gente leu na semana passada, Colossenses capítulo 2. A gente vai ler do verso 6 ao 7. A palavra do Senhor diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também nele andai. Andar como? Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé. Assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graça, tende cuidado para que ninguém, versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça por presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Bom, eu comecei na semana passada, você não estava aqui, Rafael, eu comecei falando essa mensagem, dando uma afirmação: somos pessoas influenciáveis. Nós somos influenciáveis, apesar que a geração de hoje quer ser influencer, né? Mas não é, meu irmão, até nós influenciamos pessoas, isso é bom demais. Todavia, como eu falei aqui na semana passada, o contrário também, nós somos pessoas influenciáveis. Eu falei, hoje em dia nós somos influenciáveis por tudo. O modo de vestir, o jeito de falar, o que comer, aonde ir, e isso influencia. E aí eu falei da questão do marketing e tudo mais, que nos leva a isso. Então, foi assim que eu comecei na semana passada, a introdução dessa mensagem. E aí, goste ou não, quer queira ou não, a verdade seja dita. Mas que a gente quer se influenciar, a gente também é influenciável. E aí ficou-se uma pergunta: tá, o que isso tem a ver com Colossenses? O que isso tem a ver com a carta aos Colossenses? Vou te responder. A carta que Paulo ele escreve aos Colossenses, ela foi escrita para os cristãos daquela época, né? Mas ela também foi escrita para nós. Se você ler Colossenses hoje, parece que ela foi uma carta que foi escrita ontem. Parece que foi ontem que Paulo soltou uma nota oficial. Mas não é. Foi uma carta, muitos anos atrás. E ela é muito atual para os nossos dias. E aí, quando Paulo ele escreve essa carta, ele estava preso lá em Roma, né? E aí provavelmente ele escreveu essa carta na mesma época que ele escreveu a carta aos irmãos lá de Filipenses, né? Aos irmãos de Efésios, a Filemon. E o pastor daquela igreja era um homem chamado Epáfras. Então ele vai fazer uma visita para Paulo na prisão, e a conversa que eles têm ali motiva
Paulo a escrever essa carta. E qual era o contexto da igreja naquela época que motivou Paulo a escrever isso aqui? A igreja naqueles dias estava enfrentando um contexto culturalmente diverso e muito perigoso para a fé cristã daquela época. Porque era marcado pelo sincretismo religioso. Era uma mistura de filosofias pagãs, o judaísmo religioso, que você tinha que... Não, eu sei, você aceitou aqui, mas você precisa fazer os rituais lá e tudo mais. Tinha o gnosticismo, tinha tradições místicas e também tinha os falsos profetas. Aqueles que tentavam diminuir Cristo, tentavam diminuir a divindade de Cristo, dizendo que Cristo não era o suficiente, que você precisava de alguma coisa a mais. Que só a mensagem de Cristo, ela não importava. Você precisava de algo mais. Então, esses falsos profetas, esse contexto cultural daquela época, estava tentando corromper alguns irmãos da igreja naqueles dias. E pasmem, muitos irmãos estavam sendo levados por esses ventos de doutrina. Eu sei que você fala assim, puxa, mas como? Por quê? Porque nós somos pessoas influenciáveis. Nós somos pessoas que às vezes, facilmente, somos influenciáveis. E se a nossa raiz não estiver firmada em Cristo, o pastor Rafael falou aqui, como é que você arranca o mato? Fácil, você puxa lá, acabou. E aí, irmãos, quando a gente não está com a nossa raiz firmada em Cristo, o que acontece? Vem o vento de doutrina, vem os falsos mestres, nos puxa e nos arranca daquele que é a rocha. O problema está onde? Está na rocha? O problema está na terra? Não, o problema está na raiz que não desceu. Está rasa, está frágil. E aí, beleza, o que isso tem a ver com a gente? Às vezes, irmão, a nossa fé está assim, está uma fé rasa, sem experiência. A gente está uma fé tão rasa, tão frágil, que qualquer coisa nos carrega. Ou, às vezes, pegamos a nossa fé e depositamos ela em crenças erradas, que também foi falado aqui. E aí o que acontece? Somos carregados, meu irmão. Cristo se torna insuficiente. Cristo se torna insuficiente. E aí que está o problema. Eu falei isso semana passada, o pastor Rafael falou aqui. Quando Cristo se torna insuficiente, quando a gente começa a crer errado, as coisas ficam muito mais difíceis. Muito mais difíceis. No final de tudo, nós vamos ficar frustrados com Deus. E aí que está o problema. Gente frustrado com Deus é um problema muito grande, meu irmão. Porque a gente acha que Deus tem que fazer tudo aquilo que a gente quer. Na verdade, a gente acha até que Deus é uma marionete que a gente controla a todo momento. A gente acha que se converteu e ganhamos uma marionete, Obadias. E essa marionete se chama Deus. Ele vai fazer tudo que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero, do jeito que eu quero. Eu sinto muito te dizer, mas Deus vai te frustrar. Ele não vai fazer as coisas do seu jeito. Ele não vai fazer as coisas do jeito que você quer. E aí, esse era o tempo que aqueles irmãos estavam vivendo. E qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Então, irmãos, naquele tempo, era isso que a igreja estava enfrentando. Esse paganismo. Essa coisa de que Cristo não era o suficiente na igreja. Sabe, eu falei semana passada e quero repetir. Hoje o maior problema nosso, da igreja, ela não é o ateísmo declarado. Ela é aquele evangelho, aquele cristianismo diluído, disfarçado, que vem colocando coisas para a gente que a gente passa desapercebido. E quando a gente vê, a gente está com um evangelho misturado, um evangelho diluído,
em que Cristo não é mais o suficiente. Por quê, irmãos? Eu falei que o jeito mais fácil de você matar um sapo, cozinhar um sapo, é você botar ele na água gelada e botar a panela no fogo, porque ele vai se ambientar com a água e vai ficar ali até morrer. Se você pegar o sapo e jogar ele direto na água quente, ele vai pular e vai embora. E hoje, irmãos, a gente precisa hoje nós estamos sendo alertados. O ateísmo declara, tá aí, a gente vai combater ele fácil. E aqueles misticismos. E aquelas pequenas coisas que a gente deixa passar, que dilui o evangelho verdadeiro e puro de Cristo. Que nos leva a crer errado, que nos leva a viver errado. E aí o pastor Rafael falou assim, e se a nossa identidade não está firmada no Senhor? Somos levados. Sabe, aquele evangelho que tem cara de evangelho, tem cheiro de evangelho, tem sabor evangelho, mas o centro não é Cristo. O centro não é Cristo. Não tem a obra do Calvário. Não tem a obra do Calvário. Sabe, tem aquelas pregações que tem cara de santidade, mas não tem Cristo. Aqueles louvores que são bonitos, sabe, você até chora, mas não tem nada de Cristo. E a gente acha que está adorando a Deus. Eu falei, irmão, que hoje ia ser doído. E sabe, irmãos, crer errado vai dificultar demais a nossa vida cristã. Porque passamos a acreditar em tudo, menos em Cristo. A gente acredita em tudo, menos em Cristo. Eu falei ontem, eu estava conversando com alguns irmãos, e eu contei para eles como que era a igreja que eu converti na época. E era engraçado, irmãos. Porque lá tinha a unção das rosas, não é para rir. Tinha a unção das balas, tinha a cura divina que você tinha que beber azeite. Tinha. E aí assim, era engraçado porque tinha a unção das balas, então comprava-se aquelas balas juquinha e tal, e botava lá e orava no culto, e depois do culto, e a bala ia para a cantina para você comprar. Esse foi o contexto que eu me converti, irmãos. E Cristo? Pouco tempo depois a igreja acabou por um escândalo que não nos convém. Mas por quê? Tinha cara de Cristo. Abria-se a Bíblia, mas não tinha Cristo. A mensagem não tinha Cristo. A gente cantou aqui, a mensagem é doce aos lábios, mas é amarga que aceitam carregar. Sabe, é fácil demais crer que a água do Rio Jordão pode curar, que a fogueira santa, que a toalha suada, graças a Deus aqui não tem, né? A vassoura santa, compra aqui a vassoura santa que você vai passar. Irmão, é fácil demais crer nesse negócio. É fácil demais. E se a nossa identidade não está alinhada, se a nossa identidade não está firmada no Senhor, a gente possa crer nessa baboseira toda. E aí, para a gente voltar a crer em Cristo, nossa, Deus, é difícil demais. É difícil demais. Por quê? Porque já foi carregado, já foi. E aí, Paulo, ele vai começar agora a escrever a carta a esses irmãos de Colossenses. Sabe como é que ele começa o primeiro capítulo de Colossenses? Diz assim, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, aos santos irmãos e fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Jesus Cristo. Graças damos a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto, irmãos, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra a verdade do... Então
Então o que aqueles irmãos ouviram? A verdade do Evangelho. Somente Cristo salva. E não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo. Eles ouviram. E aí ele fala, vocês aprenderam com Epáfras, nosso amado conservo, para que vós é um fiel ministro do Senhor. E aí, mais à frente, no verso 10, ele vai dizer, para que possais andar dignamente no Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aí, no verso 2, ele vai dizer, dando graças a Deus Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, quantas que estão nos céus, quantas que estão na terra, sejam as visíveis ou as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para. A mensagem do Evangelho não é a respeito de mim e nem a respeito de você. A obra da redenção não foi eu nem você que subimos numa cruz, foi Cristo, é obra dele, é obra de Deus Pai, desde antes da fundação do mundo, para salvar você, porque Ele te ama. Então o Evangelho, meu irmão, não tem nada a ver, ele não tem a nossa cara, tem a cara de Cristo. Tem a cara de Cristo, tem o cheiro de Cristo, tem tudo de Cristo. O que nós somos? Isaías fala que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Nós somos o fruto da obra consumada na cruz do Calvário. Nós estamos aqui e, meu irmão, essa é a nossa identidade. Eu quero até repetir o que o Rafael falou. Eu acho assim, que a gente deveria fazer isso. Depois que você virou crente, você tinha que ganhar um novo RG. Eu acho que tinha que ganhar. Eu acho que tinha que ser justo. Tinha que ganhar um RG, um novo CPF. Por quê? Porque a nossa pátria mudou. O reino que a gente vive também mudou. O Deus que a gente serve também mudou. A vida que a gente tinha também mudou. Somos nova criatura. Bem, quem sabe alguém aí aprova essa lei. Então, é Cristo em todos. E sem Ele, meu irmão, não tem salvação. Sem Ele não tem evangelho. Sem Ele não tem vida. Ele é o nosso mediador e consumador da nossa fé. E aí, e eu já quero quase encerrar. Eu vou ser bem breve. Depois você assiste lá a primeira parte lá no YouTube, está lá. No capítulo 4, ainda de Colossenses, Paulo vai dizer o seguinte: e quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpra. Sabe, o perigo da gente viver uma fé rasa, frágil, instável, é que facilmente a gente pode ser corrompido, influenciado a que Cristo não é mais o suficiente. E a gente pode ser levado por tudo e qualquer vento de doutrina. O que Paulo, ele fala? Olha, ele pega essa carta, a igreja de Laodiceia, ela ficava em torno de uns 15 a 20 quilômetros, dá mais ou menos daqui a Teixeiras, mais ou menos. É isso, daqui a Teixeiras, mais ou menos, um pouquinho mais, né? Daqui a Teixeiras, era bem perto. E aí Paulo, ele fala assim, olha, você vai pegar essa carta, vocês vão ler na igreja, depois que vocês lerem na igreja, vocês vão levar ela lá para Laodiceia, e vocês também vão ler aos irmãos de Laodiceia. Ou seja, a carta aos Colossenses, ela não foi escrita somente aos irmãos de Colosso, mas também aos irmãos da igreja de Laodiceia. Então, os irmãos de Laodiceia leram o teor dessa carta, o contexto dessa carta. Todavia, por volta de 30 a 35 anos depois, Laodiceia recebe uma outra carta, pastorzão. Agora de um outro pastor, de um outro discípulo do Senhor, que foi o apóstolo João.
E qual que era o teor da carta que chega para os irmãos de Laodiceia por volta de 30 e 35 anos depois? Apocalipse capítulo 4, capítulo 3, do verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de toda a criação. Eu sei, olha só, irmão, o teor da carta. Pasmem, depois eu fiquei pensando assim, eu falei assim, o que João escreve é muito parecido com o que Paulo escreve, só que com outra linguagem, né? Até porque assim, 30, 35 anos depois, as coisas mudam, né? A linguagem vai mudando, mas eu pensei, caramba, a correção, né? É a mesma, só que agora, a igreja de Laodiceia, os irmãos já tinham sido levados. Os irmãos já tinham sido levados. E o teor diz, olha, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. E tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio e nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes tu que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos aqui são igrejas? Então, se você tem ouvido para ouvir, que você ouça. Sabe, diferente das outras igrejas do Apocalipse, Laodiceia é a única que não recebe um elogio. Das 7 igrejas, Laodiceia é a única que não recebeu nenhum elogio. Se você entender, te contextualizar, Laodiceia era uma igreja muito rica naqueles dias. E nada contra a igreja rica. Tomara que a nossa seja bem rica, em nome de Jesus, para a gente abençoar os missionários aí, e abrir mais igreja, e ganhar a nossa cidade, Minas Gerais inteiro. E a gente precisa de recursos. Mas Laodiceia era uma igreja muito rica. Então, ela era autossuficiente. A igreja, ela espalhava riqueza material. Isso acabou tornando ela negligente espiritualmente. E aí, talvez, esse dia eu estava lá em casa, eu estava imaginando como que talvez seria a igreja de Laodiceia nos nossos dias. E eu fiquei pensando, como que seria? Você ia chegar na igreja, se Laodiceia fosse nos nossos dias hoje, Vitão, como que seria? Você ia chegar em Laodiceia, aquele prédio bonitaço. Sim, sabe? Talvez 3 andares, estacionamento amplo. E aí, quando você chegasse na porta, não ia estar escrito assim, Igreja de Laodiceia. Aí está, Laodiceia Church. E você ia entrar, irmãos, e eu te servi, talvez ia ter até área VIP. E você ia entrar, e luzes e tal, né? A parede toda preta, mais ou menos. E talvez não ia estar, Obadias, não ia estar tocando um louvor seu. Não ia. Rafael, não ia te chamar para pregar naquela igreja. Talvez ia estar alguém no púlpito cantando que o acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. E aí, alguém ia subir no púlpito para pregar. E aí ia falar, olha, você que está passando por uma vida difícil, você precisa reprogramar seu mindset. Alguém ia falar para você, e depois que acabar aqui, eu tenho aqui um acompanhamento para você, uma mentoria. Mas e Cristo? Não, você não precisa de Cristo. O que você precisa é resetar o seu mindset. É o que você precisa. E você ia para fora, para casa como? O pecador entrou lá todo destruído, Obadias. Todo destruído, e aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que é o Salvador, aquele que salva, que cura e liberta,
doido, querendo ali salvar a vida. Hoje não. Hoje você vai comprar uma mentoria. Que a sua vida financeira vai mudar. Talvez seria essa a igreja de Laodiceia nos nossos dias. No versículo 20 fala que Jesus ele está à porta e bate, querendo entrar. Sabe, irmão, depois eu li esse texto aqui, eu fiquei com um temor tão grande no meu coração, porque se Jesus está do lado de fora, quem é que está lá dentro? Se Jesus está lá na porta, querendo entrar, é sinal que ele não está lá dentro. Irmão, pensa. A gente edificar uma obra. Eu falei aqui isso esses dias. Levantar uma obra. Começa a fazer muitas coisas. E evento. E faz conferência. E faz não sei o quê. E não faz não sei o que lá. E não colocar Cristo. A pior coisa, anota isso. A pior coisa que tem é a pessoa ter sucesso numa coisa que Deus não está. A pior coisa é pessoas edificar coisas em que Deus não está. Você sabe o que é mornidão? Mornidão, ela é uma mistura do quente com o frio. Ela não é uma coisa nem outra. Né? Ela não está nem lá, mas também não está aqui. E se for comparado com frio, o morno parece quente. Mas se for comparado ao quente, o morno parece frio. Você já percebeu isso? Ele está lá. Isso fala de dubiedade. Você pega água quente e água gelada, mistura. O que vai dar? Água morna. Então, quando você vai dar banho e beber? Beber assim. Você pega uma água fria, esquenta ela, aí você põe o dedo. Não, queimei o dedo. O que você faz? Pega uma água gelada, mistura lá e dá banho no bebê. Por quê? Porque misturou. A igreja estava misturada. Graças a Deus não é o nosso caso aqui. São outras igrejas, irmão. Aqui não acontece isso não, graças a Deus. No nosso caso não acontece. Isso fala de dubiedade. Mornidão tem a ver com isso. São pessoas que andam cocheando por dois pensamentos. E eu falei aqui, semana passada, que se a nossa fé não estiver arraigada, não estiver firmada, nós somos levados. Por quê? Porque tem igrejas, tem evangelho por aí que a avó falou aqui, e eu falei semana passada, tudo pode. Aceita tudo, aceita todos, aceita qualquer coisa que vier e tudo bem. E Cristo, não, o negócio de Cristo deixava quieto lá, esse negócio de negar a si mesmo, morrer, não, esquece esse negócio. Aqui nós somos livres, nós temos livre-arbítrio. Mal sabe eles que livre-arbítrio, meu irmão, só te dá o direito de escolher aquele quem é o seu Senhor. Isso é livre-arbítrio. Você escolher quem é o seu Senhor. Lá no capítulo 24, eu estou terminando já, vou encerrar, irmãos. Vou encerrar. Cadê o irmão? Você me ajuda, meu irmão? Só para os irmãos acharem que eu vou encerrar de verdade. Ó, Josué capítulo 24, versículo 15. Olha o que Josué faz. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram seus pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, todavia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele se posicionou. O povo queria, não, eu quero as bênçãos do Senhor, eu quero atravessar o mar vermelho, eu quero maná todo dia. Mas também eu quero ali poder montar um bezerro de ouro, por que não? Não tem como. Ou você adora a Deus ou você monta bezerro de ouro. Não tem como fazer as duas coisas. E aí, ele fala assim, olha, vocês precisam se decidir de que lado vocês estão. Vocês vão ficar lá servindo os deuses dos seus pais? Eu não sei. Vocês se decidam. Uma coisa é certa, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos andar com o Senhor. Nós vamos, porque do outro lado, irmão, aí tem um negócio lá de derrubar a muralha lá que é bom demais. Lá em 2 Pedro, capítulo 3,
verso 14, 18, Pedro vai dizer assim: por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como que de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Sabe o que o pessoal estava fazendo? Pegando a mensagem e deturpando ela. Estavam deturpando a mensagem do Evangelho. Sabe, irmãos, pessoas podem subir no púlpito, abrir a Bíblia, pregar para você durante 1 hora, e aquela mensagem não ter Cristo. Pessoas podem compor canções, você sabe, ô Batista? Compor canções, passar dias ali e gravar e botar um fundo bonito, emocionante, você até chora. Só com a primeira introdução lá do teclado assim bonitão, você até chora. Mas o centro da canção também não é Cristo. O que nós estamos e queremos é edificar uma obra em que a rocha é Cristo. Nós queremos estar enraizado em que a terra é Cristo. Nós não queremos fazer nada sem eles. E aí, no verso 17 ainda, de 2 Pedro, diz: vós, pois, amados, provenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, tenha calma, que não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, olha só que palavra tenebrosa, insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Ele falou assim: olha, esses insubordinados que deturparam, cuidado com esse povo, para que vocês não sejam levados por eles, e vocês também não caiam da firmeza de vocês. Quando a gente leu lá em Timóteo, na semana passada, qual foi a orientação de Paulo para Timóteo? Corre deles, foge deles, mete o pé, não fica perto, não convida esse povo para comer na tua casa não, irmão. Vamos ali comer uma pizza, vamos nada. Vocês não falam de que vocês querem deturpar a mensagem de Cristo. E aí ele fala: antes crescei na graça e no conhecimento de quê? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele vai terminar dizendo: a Ele, a Cristo seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A glória do Evangelho não é minha, a glória da obra do Calvário não é sua, a obra é de Cristo, a glória é dele, o louvor é dele. Então que tudo seja para a honra e glória dele, porque dele e por ele são todas as coisas. Fique de pé. Nós fomos comissionados a carregar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, puro, a graça pura, em que Cristo é suficiente. A gente não precisa de outras coisas mais. A gente precisa mais de enfeite, a gente precisa de Cristo. Ele é suficiente para tudo. E lá em Ezequiel, capítulo 3, no verso 1 e no verso 3, vamos ler, irmãos. Olha o que acontece. Tem ali, esses irmãos são bênçãos demais. Os irmãos da mídia aqui, rapaz, é top, tá? Diz assim: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá a comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dei. Eu comi, e na boca era doce como mel. Versículo 4. Disse-me ainda: filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e dize as minhas palavras. O profeta pega o rolo e come, e ele diz que na boca tinha gosto de mel, mas quando chegou no ventre era amargo. Sabe,
isso fala o seguinte: aquele profeta estava sendo chamado, a mensagem tinha que fazer parte dele. Ele não era alheio à mensagem. Antes dele falar ao povo, a mensagem tinha que fazer parte dele também. E esse mesmo profeta, depois de comer o rolo e dizer as palavras ao povo, à casa de Israel, no capítulo 33, Deus constitui ele por atalaia. E o que era o atalaia? O atalaia era alguém que ficava posicionado num lugar estratégico, alto, numa torre, algo do tipo. E ele tinha que avisar ao povo dos perigos que estavam por vir. Se ele visse os inimigos e falasse ao povo: olha, o inimigo está vindo, e a pessoa se dava por escusada, deixa para lá, e ela morresse, a Bíblia diz lá no capítulo 33, de que ela, a própria pessoa que morreu, era culpa dela, ela morreu, mas é por quê? Porque ela foi avisada. Todavia, se o atalaia visse o perigo e não contasse ao povo, e alguém do povo morresse, aquele atalaia era culpado da morte daquele povo. E capítulo 33, o profeta Ezequiel é levantado como atalaia. Sabe, as palavras faziam parte dele, a mensagem divina era parte dele antes de transmitir. E agora, como atalaia, a mensagem dele era entregar aquilo que ele tinha recebido do Senhor ao povo. Quero dizer algo para você: eu e você fomos levantados como atalaia. Nós recebemos a mensagem, Rafael. Fomos salvos pelo Cristo dessa mensagem. E agora, o que a gente faz, Thaís? O Senhor nos levanta como atalaias também, como vigias, numa torre, para avisar o povo dos perigos do inimigo. Mas e se alguém se perder? Ele foi avisado. Mas uma coisa é certa: ninguém vai se perder porque nós deixamos de falar. Nós não seremos negligentes, nós seremos responsáveis pela mensagem. Nós somos responsáveis por ela. Nós cantamos aqui: para essa hora eu me ponho responsável. Nós somos, meu irmão, não tem mais desculpa para nós. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos. A mensagem está conosco agora. Come ela. Sobe numa alta torre e avisa para todo mundo: Cristo é o Senhor de todas as coisas. E Ele é suficiente. Ele é o único. Ele é o Senhor da igreja. Quantos aqui foram chamados pelo Senhor? Levante suas mãos assim. A mensagem está com você, atalaia. A mensagem está com você, atalaia. Então, quando você chegar na universidade, que vier aquelas heresias dizendo de que Cristo não é o Senhor, a mensagem está com você, a responsabilidade está contigo. Quando se levantarem falsos profetas dizendo que Cristo não é o suficiente, a mensagem do Evangelho, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está com você. E aqueles que você conhece, que estão afastados, aqueles que você conhece que não conhecem ao Senhor, estão se perdendo. A mensagem está com você, atalaia. Se levante nesses dias, se levante indesculpável nesses dias, se levante responsável nesses dias. Não, nós não seremos levados por todo e qualquer vento de doutrina. Nós estamos firmados na rocha. As nossas raízes estão firmadas em Cristo. É dele a nossa substância, é dele a nossa fortaleza, é dele que vem a nossa paz, é dele que vem a nossa salvação. E nos dias difíceis permaneceremos firmes. E nos dias de vitória e de glória, Obadias, permaneceremos firmes. Aí a gente vai poder cantar o refrão da sua música de ontem.
Cristo é suficiente. Por isso, como eu comecei falando aqui, que somos pessoas influenciáveis, eu vou encerrar. Os irmãos do louvor pode vir cá. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado. É isso que a palavra do Senhor diz. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Tomem cuidado, para que ninguém vos engane. Cristo é o suficiente. Nós vamos cantar, irmãos. Eu quero orar junto com você, para a gente encerrar aqui esse momento. E você que nesses dias você deve estar pensando assim: puxa, já que a mensagem está comigo, eu preciso me envolver mais nisso. Eu quero mais disso. Eu quero me levantar como alguém responsável pela mensagem. Eu quero ser o mensageiro, eu quero ser o atalaia na minha geração, eu quero ser o atalaia dos meus dias. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Que enquanto os irmãos, eles cantam louvor, nós vamos orar. Você que fala assim: poxa, eu quero me firmar minhas raízes no Senhor e quero me levantar como atalaia nesses dias. Alguém que vai levar a mensagem do verdadeiro e puro evangelho da graça de Cristo. Eu quero que você venha aqui à frente, que nós vamos orar com você. Você foi chamado e escolhido com uma mensagem. E se você comeu dela, não tem como mais para onde você correr. Pra essa eu me levanto responsável. Você que quer se levantar como alguém responsável e desculpável nesses dias, Eu me torno indesculpável. hoje Deus vai liberar uma unção sobre a tua vida, meu irmão. Que os lugares que você chegarem, que você vai perceber que precisa de Cristo. Isso vai ser como um comichão dentro de você. E a palavra vai fluir. E a salvação será liberada. Você não será mais influenciado por esse mundo caído. Você será levado e influenciado pela palavra do Senhor. Nós não seremos como Laodiceia, não. Nós não seremos levados a crer que Cristo não voltará. Breve Ele vem. Levante suas mãos, começa a orar ao Senhor no seu lugar. Fala: Senhor, me leve, me usa, me faça alguém responsável pela essa mensagem. Para que a mensagem do Evangelho e da graça ela seja como uma michão dentro de mim. Que o teu Evangelho confie dentro de mim. Corte dos meus membros a falar a todos que o Senhor é o Salvador. Começa a orar, começa a pedir isso ao Senhor, a liberar poder sobre a sua vida. Eu me levanto responsável. Irmãos, olhe para cá um instante, a gente já vai encerrar. A gente passou um pouquinho, mas tem algo que eu preciso falar com você. Quando Cristo, Ele é assunto aos céus, Ele fala para os: vocês fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder e glória. E aí, a Bíblia diz que os irmãos estavam lá orando. E chegou o dia de Pentecostes. Aqueles irmãos receberam o poder. E para que eles receberam o poder?
para vender? Não. Para fazer mentoria e abrir cursinho na roda? Não. Eles receberam a unção e o poder para pregar o Evangelho. A capacitação do Espírito Santo desceu sobre eles para pregar o Evangelho, para curar. Eu queria que você fizesse essa oração ao Senhor nesse momento. Levanta as suas mãos e fala: Senhor, como foi no dia de Pentecostes, vem sobre a minha vida, que eu quero sair daqui também, cheio da unção, para pregar o teu Evangelho, para falar da tua mensagem, para curar, para orar e os demônios serem expulsos, para orar e as pessoas serem curadas. A nossa geração não vai mais ser a mesma, porque jovens cheios da unção estão sendo levantados aqui hoje, em nome de Jesus. Comece a orar no seu lugar, comece a pedir isso ao Senhor, para que você seja cheio, transbordantes em nome de Jesus. O meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus, o meu amor. Começa a pedir isso ao Senhor, começa a pedir isso ao Senhor, em nome de Jesus. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste A unção do Senhor está sendo liberada sobre você, meu irmão. e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, que desce como fogo, Mais, começa a pedir mais dele, que desce começa a pedir mais dele.